Olá, colegas médicos, eu sou a doutora Shirley Nogueira. Bom, não estou aí presente com vocês na webinar, meus queridos amigos, Dr. Carlos Roberto, Dr. Carlos Bausen, doutora Luísa Pitassi e doutora Zeisa Hall. Mas é uma honra eu estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do que eu mais gosto de falar, que é regeneração celular. O uso dos exossomos, como usar os exossomos ao nosso favor, como tratar a célula no início de tudo e dar melhores resultados aos pacientes. Para que eu possa entender o que é exossomos, eu tenho que entender primeiro o que é celularidade, o que eu vou tratar, o que eu vou melhorar na pele desse paciente. 3 células principais são muito importantes na pele dos nossos pacientes. E esse conhecimento, nós como dermatologistas temos que ter e tentar também passar para o paciente que o rejuvenescimento da pele dele, o tratamento da inflamação, de certas doenças também só se dá devido ao conhecimento dessa celularidade. As 3 células que eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês possam se familiarizar melhor com os exossomos, é o conhecimento do fibroblastos, dos melanócitos e dos queratinócitos. Então, o que eu tenho que conhecer dos fibroblastos? Eu tenho que saber qual é a função dos fibroblastos e por que ele é tão importante tanto para rejuvenescimento quanto para tratamento de algumas doenças. O fibroblasto é uma célula que é responsável pela produção de colágeno e elastina, cicatrização, fatores de crescimento e também ajuda a pele a modular os processos metabólicos. Então tem uma grande valia dentro da pele a sua função. O que acontece quando ele envelhece? A mesma coisa que acontece com todas as células dentro da gente. Ele tende a perder a sua função. Entendendo isso, eu vou começar a pensar aonde usar os exossomos ao meu favor. Outra célula muito importante dentro da gente são os melanócitos. Qual a função do melanócito? Produzir melanina através da tirosinase, e a melanina é o que dá cor à pele, aos cabelos e outros pelos, e através disso vai proteger o DNA contra a radiação solar. Em alguns casos, nós sabemos, em algumas doenças, essa produção em muito processo inflamatório e pode desenvolver o que nós chamamos de melasmas e outras pigmentações na pele. Mas isso nós vamos falar mais adiante e aonde que entra os exossomos. A terceira célula que eu quero falar aqui para vocês são os queratinócitos. Qual a função dos queratinócitos? Proteção, produzir queratina, imunológica e cicatrização. E a gente sabe que os melanócitos estão também na camada basal, os queratinócitos na camada basal da epiderme e os fibroblastos estão na derme papilar. Ou seja, são 3 camadas que, dependendo de como a gente for fazer os procedimentos, a gente consegue entregar super bem os exossomos ali. Entendendo a função dessas 3 células tão importantes para a nossa pele, agora eu vou entender como eu vou usar os exossomos na pele do seu paciente. Então vamos lá. Com o tempo, nós envelhecemos. Então os fibroblastos, ele perde um pouco a ação dele, tanto a ação de produção de colágeno, quanto de elastina, quanto de imunidade, quanto também de cicatrização. Com isso, todas essas funções, elas são diminuídas e também vão fazer de uma forma completamente diferente. Elas vão demorar para acontecer devido à inflamação que acontece ali na região. Assim também acontece com os melanócitos e os queratinócitos, que é o processo normal do envelhecimento celular. Os exossomos são vesículas que desenvolvem dentro das células e elas são enviadas para o meio extracelular. E ocorre uma comunicação entre uma célula e outra, ou seja, as informações dessa célula passam para uma outra célula através dos exossomos, seja ele de RNA, seja ele de lipídios, seja ele de proteínas, e essas informações elas podem ser locais ou à distância. Essas vesículas, elas são protegidas por uma bicamada de fosfolipídios para que ocorra esse transporte de uma forma mais segura. Então, toda essa informação entre uma célula e outra, ela vai ser transportada em células vizinhas ou células distantes e com uma melhor segurança. Elas são nanovesículas, de 50 a 150 nanômetros, ou seja, são tão pequenas, do tamanho de um vírus, que elas conseguem penetrar fácil ali no local onde eu quero tratar. Outra característica muito importante dos exossomos, para eu saber se o exossomo é bom para estar usando ali no local, é conhecer a sua natureza, a sua pureza, a sua ação, os ativos que tem ali e também o número de vesículas. Isso é muito importante para que a gente saiba se esse exossomos está viável ou não para fazer o tratamento a qual nós desejamos.
Então vamos lá. Nós escolhemos o ExoHL porque ele tem a maior pureza, ele não tem manitol na sua formulação, e isso ajuda na pureza do exossomos. A gente consegue ter um exossomo de maior qualidade ali. Ele tem o maior número de vesículas, ele tem uma boa natureza e os seus ativos são vários. Eu vou colocar e pontuar cada um deles aqui para vocês. Nós temos dois tipos de exossomos representados pelo ExoHL. Nós temos o exossomo skin, que é esse aqui, que ele vem com pó leufinizado e ele também vem com todos os ativos dele em outro frasco. Então, você coloca os ativos junto com os exossomos e você vai ter ali os exossomos puros para entregar na pele do seu paciente a necessidade que você quer. E tem também os exossomos hair, a qual a gente também tem um pó leufinizado e tem também os ativos no outro frasco e nós juntamos também e temos aqui exossomos ricos em ativos. O que eu tenho que saber disso tudo? Os ativos é todos os produtos que serão entregues ali na célula para melhorar essa célula e os exossomos é o que transporta todos esses ativos até a célula que a gente quer tratar. A gente sabe que essas três células que eu comentei com vocês, melanócito, fibroblastos e queratinócitos, tendem a envelhecer. Então nós vamos ter diferença de inflamação para cicatrização, para a produção de colágeno e elastina, para pigmentação, e aí a gente vai ter as doenças que dá essa pigmentação. Essa pigmentação pode ser exacerbada ou não ter pigmentação ali, e aí é no caso de doenças como o vitiligo, a qual nós vamos ter um processo inflamatório muito exacerbado e inibição dessa tirosinase, e com isso nós vamos ter lesões de hipocromia ali na carada, que é característica do vitiligo. E aí a gente pode sim usar os exossomos para tratar essas duas coisas. E também nós vamos ter alteração de cicatrização por diminuição de imunidade. A gente sabe que quanto mais envelhece essa célula, mais essa imunidade vai estar comprometida. E é aí que nós temos que entender que os exossomos vai agir justamente nisso. Tanto no TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, diminuindo este, quanto interleucina 6, que são interleucinas pró-inflamatórias. Então, ele age inibindo essas citocinas, inibindo essa inflamação e fazendo uma melhora, seja no fibroblasto, seja no melanócito, seja no queratinócito, no que eu quero tratar. No ExoHL Skin, nós temos 6 fatores de crescimento principais, que vão fazer essa entrega ser mais rápida na outra célula. Ou seja, essa entrega desses ativos seria um pouco mais rápido na célula, além de ter outros fatores ali importantes na sua composição. Esses 6 fatores de crescimento principais são o TIMP2, que tem uma ação de proteção da membrana da célula. A gente sabe que ele age ali nas metaloproteínas, impedindo com que ocorra uma invasão por células cancerígenas. Outro fator de crescimento importante é o IGF-1, que tem a ação de proliferação celular e melhora também a espessura dermo-epidérmica. Nós temos também o KGF, que ajuda também na esfoliação e proliferação celular. Além disso, VEGF, que ajuda na angiogênese, na proliferação celular e diferenciação celular. O EGF, que faz uma diferenciação celular. E o KGF-11, que além de produzir colágeno e elastina, também melhora ali a espessura dessa derma epidérmica. Então, todos esses fatores de crescimento vão entregar de uma melhor forma, mais veloz, as informações desse exossomos de uma célula a outra. Vamos lá, se eu tenho uma inflamação nessa pele, que vai dar o melasma, que vai dar o vitiligo, que vai dar alguma colagenose, então, se eu tenho essa inflamação, eu sei que eu usando exossomos, eu vou tratar essa inflamação e mais, vou melhorar todas essas qualidades, a qual eu falei que os fatores de crescimento faz no rejuvenescimento dessa pele. Conhecendo isso, então, agora eu sei para que eu posso usar os exossomos. Eu posso usar de duas formas, ou com eletroporação, a qual nós usamos o Mesojet Gun, ou com Drug Delivery. Você faz uma tecnologia e joga ele logo em seguida fazendo uma massagem na pele para que ocorra penetração desses exossomos. Lembrando também que os exossomos hair, eles têm um fator de crescimento diferenciado que não tem no skin, que é o Noguin. O Noguin nada mais é do que um fator de crescimento que ajuda na canice capilar, além de fortalecer a ancoragem do cabelo, inibindo a fase telógena e aumentando a fase anágena. Então, eu posso usar para crescimento capilar
Eu posso usar em processos inflamatórios, até mesmo em alopecia cicatricial. Por quê? Porque nós temos ativos e nós temos esses fatores de crescimento que vai ajudar nesse processo de inflamação, porque nós sabemos que a alopecia cicatricial é devido à inflamação que ocorre ali no folículo piloso e com isso nós conseguimos entregar melhores resultados para o paciente. O ideal é a gente fazer de 4 a 5 sessões, com intervalos de 15 a 21 dias, porque é o processo de ação desses exossomos ali dentro da célula. Vou mostrar aqui para vocês alguns resultados que nós temos, tanto para rejuvenescimento, porque nós entendemos que nós agimos nos fibroblastos, e aquele fibroblasto que está velho, que está inflamado, nós transformamos no fibroblasto melhor, desinflamado, com melhor produção de colágeno e elastina, e também vou mostrar aqui para vocês alguns tratamentos capilares, tanto para crescimento de cabelo na alopecia androgenética e também na alopecia frontal fibrosante. Muito obrigada! Então, voltamos aqui na parte prática. Então, na paciente que terminamos para a primeira paciente, a gente colocou o produto, o Ultra, né, o Lalapil Ultra, deixamos a máscara por 20 minutos, tiramos a máscara e aí a paciente vai ficar até 12 horas, tá? Ele vai ter um efeito básico de melhorar a qualidade de pele e estímulo de colágeno. Mas o tema aqui é a associação de Lumicem para tratamento de melasma ou tratamento de flacidez e envelhecimento. Na primeira paciente a gente fez com Lalapil. Nessa paciente, ela tem uma hiperpigmentação periorbitária, ela tem um pouco de melasma e o que nós vamos fazer? Nós vamos associar um outro tipo de peeling, que é o peeling duossomal. Então, nós vamos potencializar o efeito da eletroporação com peelings. O que esse peeling tem de diferente? Ele não é de 4ª geração, é o polidroxiácido, que é a ação de 2 tipos, assim, o glicólico. O glicólico vai ter uma parte livre, que vai agir na camada córnea, e ele vai ter uma parte lipossomada. O lipossoma faz com que o produto haja exatamente onde eu quero. Então, em caso de fotoenvelhecimento e melasma, eu vou usar, inicialmente, eu posso usar o salisomo, mas eu quero, nesse caso, que eu vou tratar a qualidade de pele, o glicólico. Então, nós vamos pegar uma pérola do glicólico, vamos aplicar aqui na paciente. Então, assim, apertar aqui um pouquinho, tá? E nós vamos espalhar esse produto, tá, em toda a pele da paciente. Você vai apertando aqui para mim, por favor. Como ele tem essa fase que é livre, ela vai entrar na pele. Teoricamente, é um alfa-hidroxiácido, então eu deveria remover. Mas por essa tecnologia de ter uma parte lipossomada, ela combina com os próprios glicosaminoglicanos da pele, inclusive o ácido hialurônico, e diminui essa irritabilidade. Então eu vou fazer somente essa ação de desmólise, nem é uma esfoliação importante. É só mesmo uma ação para abrir um pouco mais e melhorar ainda mais a mancha. Aí, como que a gente vai pensar no tratamento, associações com o Lumicem? A primeira aqui, eu coloquei o TKN Glow, porque ele tem um pH bem mais baixo, ele tem vitamina B e é um dos únicos produtos também, sem ser o Lumicem, que tem ADN sódico. Então, o Mesolift tem e ele também tem. Então, eu vou usar aqui o ADN sódico, mas coloquei o WCPR, porque além do arbutin, que tem esse efeito clareador, ele tem também na sua composição substâncias que é o glicerrísico, né, que é o tanto europeu quanto o coreano, que vai diminuir a toxicidade. Então, com isso, eu vou melhorar a qualidade. Então, essa é uma das opções. Onde que eu vou usar? Eu vou usar nas áreas mais pigmentadas dela, porque esses dois produtos em conjunto, como eles têm um pH muito similares, eles vão agir mais em epiderme.
E depois nós vamos associar o Radiance, que eu acho que é um queridinho também dos produtos, porque ele tem essa ação tanto na forma oxidada da melanina, na ação da tirosinase, na transferência do melanossoma, no ácido fólico, no DNA da melanina. Então ele vai conseguir ter um clareamento muito importante e melhorar o melasma. Aqui nós vamos colocar a eletroporação também em 5. Vamos colocar o contato de gria, eu vou fazer nessa região periorbital, coloca para mim, por favor, no 2. Com a dosagem 2 e a frequência 5. Então eu vou fazendo stalkeamento nessa área da pálpebra mesmo. Esse produto tem um cheiro bem específico, né, da vitamina B. Então ele ajuda muito também, porque a vitamina B tem a vitamina B3, que tem ação também clareadora. Então nós vamos usar em toda a pele, pode puxar fazendo vetor. Então vamos colocar nas manchas e logo em seguida eu estou colocando diretamente acima do glicólico, tá? Do glicossoma. Diferente se fosse usar um peeling que não fosse lipossomado, eu não poderia estar fazendo isso, eu deveria remover o produto, porque ele vai agir, ele não tem controle por conta do peso molecular ser baixo, então ele vai agir em todas as camadas da pele e possivelmente fazer até uma epidermólise e bolhas. Então, nesse caso, ele não faz essas bolhas por esse efeito, tá? Que ele tem esses lipossomas e tem essa tecnologia de só uma parte entrar e a outra parte ficar livre. Então, feito para fazer em todo esse rosto, você pode passar 4 vezes em cada local. A quantidade mais ou menos de 1,5 ml você consegue fazer todo o rosto. É praticamente indolor, tá? Então a gente consegue ter um resultado importante e ele vai em várias camadas da pele. Teve uma pergunta no bloco anterior a respeito de pigmentação, de tratamento de melasma com Lalapil. Só o Lalapil é um peeling de qualidade de pele. Ele vai melhorar o fibroblasto. Quando a gente melhora o fibroblasto e melhora o processo inflamatório, você vai melhorar também o melasma por esse mecanismo. Mas ele não haverá descamação. Então não é pela descamação que ele vai melhorar o melasma dérmico. Então, nesse caso, a associação com eletroporação ou microagulhamento ou outro tipo de tecnologia é bem-vinda na fase do basic, tá? Então, é importante pensar que é para qualidade. Mas eu coloquei em grupos, a gente pode até repor, que existe uma comparação do resultado de ácido glicólico, do peeling de ácido glicólico, com o caprioil salicílico. Então, o resultado, após 6 semanas, foi superior sem os efeitos colaterais de irritação, descamação ou a falta de controle da penetração do ácido glicólico. Então, aqui, colocamos, aqui na região da pálpebra, pode fazer pequenos stalkeamentos, ó. Depois, isso aqui, a gente vai trocar a mescla, tá? Para uma mescla que tem o Radiance e o Lumicen. O Radiance, ele tem, como eu falei, toda essa ação. Poderia estar usando o WCPR junto? Poderia, tá? Todas as mesclas, elas são intercambiáveis. As únicas mesclas que elas não são intercambiáveis, que existem na Toscane, é o Saliforo, tá? O Glicomax e o Cudenox. Então, que a gente sabe que é glicólico, salicílico e o retinol. Por quê? Porque o pH vai ser muito 1. E a maioria das mesclas são em torno do pH em torno de 6, aí fica muito distante disso, tá? Então, normalmente quando você usa esse tipo de mescla, você tem que usar separado. Então aqui, então a associação do PDRN, que é o HPDR, com altas concentrações, o maior do mercado, com o rádio. Então ele vai ajudar também na luminosidade. Então nós vamos fazer em toda essa pele, indo e voltando várias vezes. E isso vai dar um resultado. Aqui nós vamos colocar o contato de gris no 5, porque eu quero atingir derme papilar. Isso. Então, ó. E aí aumenta a velocidade também, ó. Então aqui, ó. Chegando em toda a extensão da pele. Posso fazer na pálpebra aqui, ó, fixa? Posso fazer na pálpebra fixa, tá? Então, gente, colocou todo esse produto aqui. A gente vai finalizar o tratamento colocando... Bem aqui, ó, na boca, pode fazer stalkeamento no nariz. A gente muitas vezes associa também para melhorar a glândula sebácea, também o Lumicen com silhuete,
tá? Então a gente consegue também reduzir um pouco da porosidade aqui, qualidade da pele do nariz. Então fez em todo o rosto. Nós vamos terminar colocando uma última pérola. Aí agora, para a homogeneidade da pele, a gente vai usar o mandélico. Então aqui também que ele tem a característica do mandélico de dar um clareamento nessa pele. Então esse é um dos protocolos que a gente usa para melasma. Mas podemos utilizar também um protocolo de melasma usando a mesclazinha WCPR com Radiance junto. E a Ox, que eu acho que o Aox ele entra em qualquer mescla muito bem. E sempre lembrar que você tendo a mescla básica de Lumicem gel com Lumicem líquido, você pode fazer inúmeras associações. Tem que analisar cada caso e ver qual que é a melhor necessidade e para o paciente. Aqui, como eu falei, apesar de ser um alfa-hidroxiácido, a gente não tem a necessidade de remover. Nós vamos manter a paciente 6 a 8 horas sem uso de maquiagem. Então, mostramos aqui vários protocolos com esse tipo de peeling do Ossomal e também com Lalapil junto com o PDRN.